Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre a forma dos atos processuais no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, estudaremos o artigo 205 do referido código. Como de costume, nós começamos a aula lendo o dispositivo legal e eu já ressalto para vocês que estudaremos tanto o caput quanto os parágrafos, tá bom? Todos os parágrafos nessa aula. E também informo que, considerando que esse dispositivo aqui ele é muito literal, nós faremos a leitura e a explicação já nesse slide aqui, e aí eu vou abrindo alguns slides aqui para mostrar alguns entendimentos jurisprudenciais relacionados aos temas, tá bom? Então, vamos lá. O que consta aqui? Consta aqui os despachos, as decisões, as sentenças e os acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Pessoal, aqui é bem simples, né? Para que eu tenha um ato que de fato é um pronunciamento do juiz, eu preciso do quê? Eu preciso da assinatura do juiz. E eu também tenho que saber o quê? Quando que ele foi datado. Obviamente, eu preciso saber de quando que é aquele documento. Uma questão interessante, essa questão aqui de redigidos, olha, importante eu frisar para vocês que, embora aqui esteja expresso que eles são redigidos pelos juízes, é muito comum que os juízes tenham seus assistentes. Os assistentes redigem a minuta, posteriormente o juiz faz a leitura e assina, tá certo? Quando o juiz assina, ele está o quê? Ele está dizendo que aquilo ali é responsabilidade dele. Ele está dizendo que aquela decisão é dele, mesmo que quem tenha minutado seja outra pessoa. Ok, então aqui é um caput muito simples, né? Mas eu gostaria aqui de avançar um pouquinho para vocês e trazer um acórdão bem antigo, tá? Que trata de um caso em que o juiz não assinou a sentença. Olha que interessante. Então aqui eu trago um acórdão para vocês que trata de um caso de sentença apócrifa, olha só. O juiz ele não tinha assinado aquela sentença. Hoje, com o processo digital, isso aqui é muito mais difícil de acontecer, né? Porque só vai ser juntado aos autos depois que tiver a assinatura. Mas é interessante demais esse acórdão aqui, porque mesmo num caso em que a sentença não tinha assinatura, o STJ entendeu excepcionalmente que se tratava de uma irregularidade que não ensejou prejuízo ao princípio da segurança jurídica. Olha só, então, excepcionalmente, o STJ validou aquele caso lá, aquela sentença que não estava assinada, ela era apócrifa. E eu faço um parênteses aqui para vocês, só para ressaltar que não se trata de forma alguma de um entendimento vinculante, etc. Não, não é nada disso. É mais um acórdão aqui que eu estou mostrando, até a título de curiosidade e de conhecimento. Olha só, já aconteceu, em um caso aqui, do STJ aceitar a sentença que não tinha assinatura, mas por motivos bem excepcionais daquele caso concreto, tá? Não é nada vinculante, mas é interessante saber. Aqui consta que a assinatura indica não só a veracidade e a autenticidade do ato, mas também demonstra o comprometimento do órgão julgador, que ao apor a sua assinatura deve necessariamente analisar e revisar o ato, comprometendo-se com o seu conteúdo e responsabilizando-se por eventuais omissões e erros. Tal entendimento, contudo, dada as particularidades do caso e do intuito da norma pertinente, há que ser mitigado na presente hipótese. Há dois princípios que se contrapõem no caso em tela, quais sejam o da segurança jurídica e o da celeridade processual. Para dirimir a questão, deve-se levar em conta, sobretudo, a finalidade da norma processual. O tribunal recorrido declarou inexistir nulidade da aludida sentença, eis que as circunstâncias do processo permitiriam chegar à conclusão de que o ato judicial seria verdadeiro e válido, tendo o mesmo órgão julgador já prolatado diversas decisões com idêntico conteúdo, tal como permite o respectivo regimento interno do tribunal. Vislumbra-se que, considerando as circunstâncias do caso concreto, não houve abalo ao princípio da segurança jurídica, pois o recorrente não suscitou dúvidas acerca da idoneidade da sentença apócrifa, limitando-se a pleitear pura e simplesmente a sua nulidade diante da ausência de assinatura. Ademais, não houve comprovação da existência de prejuízo à parte recorrente. Aqui eu fiz um recorte do julgado, um julgado bem
extenso, mas só para mostrar para vocês, olha só, já aconteceu, não é nada vinculante de forma alguma, mas já aconteceu do STJ entender que mesmo uma sentença apócrifa, ela, na verdade, ela tinha validade, porque a falta de assinatura só naquele caso concreto lá foi uma mera irregularidade, considerando aqui que, diante do contexto, era possível identificar que aquele ato judicial era verdadeiro e válido, tá certo? Mas é uma situação aqui bem excepcional, né? Além disso aqui, ainda no que toca ao caput do artigo 205, eu quero fazer um destaque para vocês e ler um entendimento jurisprudencial acerca dos acórdãos, tá certo? Acerca dos acórdãos, aqueles julgamentos colegiados dos tribunais. Pessoal, quando nós estamos diante de um acórdão, não necessariamente todos os julgadores que participaram daquele julgamento precisam colocar a sua assinatura lá na decisão, tá bom? É possível que a assinatura ela seja só do relator, certo? E os outros que simplesmente seguiram o relator, isso aí vai constar lá da ata de julgamento e eles não precisam necessariamente colocar a sua assinatura ali, tá certo? Desde que haja, obviamente, segurança de que eles participaram do julgamento, que o julgamento de fato foi colegiado e que o entendimento deles foi ali manifestado, tá? Então, quanto aos acórdãos, não necessariamente todos os julgadores, todos os juízes que participaram ali do julgamento precisam colocar a sua assinatura, bastando a assinatura do relator. Isso nós encontramos nesse julgado aqui. Olha que interessante, olha. Inexistência da assinatura de todos os magistrados. Prescindibilidade, não precisa necessariamente no acórdão da assinatura de todos os magistrados, desde que eu tenha ali documentado que todos participaram de forma colegiada do julgamento. A inexistência da assinatura de um dos magistrados participantes do julgamento não é suficiente para anular o julgado. Então é um entendimento aqui do STJ. Perfeito, então nós vencemos o caput, vamos para o parágrafo 1º agora. Aqui diz que quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Então, quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. Então, pessoal, o que vocês precisam entender quanto ao parágrafo 1º é que, muitas vezes, a decisão ela é proferida, por exemplo, em uma audiência. E aí, nessa audiência, o juiz, ao invés de digitar o seu entendimento e apresentá-lo por escrito, ele oralmente profere o seu julgamento, a sua decisão. Nesse caso, o que acontece? Um servidor está lá trabalhando, vai digitando o que o juiz decidiu e esse texto que o servidor digitou, ele vai ser apresentado para o juiz para que ele revise e aí sim assine. Mas vejam a importância da assinatura. A assinatura ela é necessária. Eu trouxe para vocês o julgado sobre a dispensa da assinatura em um caso muito específico, muito concreto, mas foi mais por curiosidade. Veja que é sim necessária a assinatura do juiz. Isso aí está bem expresso aqui no artigo 205, tanto no caput quanto no parágrafo 1º, perfeito? E agora nós avançamos para o parágrafo 2º, que diz aqui que a assinatura dos juízes, em todos os graus de jurisdição, poderá ser feita eletronicamente na forma da lei. Então, a assinatura dos juízes em todos os graus de jurisdição poderá ser feita eletronicamente na forma da lei. Aqui não tem muito o que dizer, né? É possível que a assinatura seja eletrônica, como todos nós já sabemos. Agora, o último parágrafo, o parágrafo 3º, aqui diz que os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. Então, olha, os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça eletrônico. Aqui, eu quero só fazer uma distinção para vocês, conforme a própria literalidade desse parágrafo 3º. Veja que despachos
e decisões interlocutórias. Despachos e decisões interlocutórias são publicados o quê? Integralmente. As sentenças, elas têm como publicado apenas o seu dispositivo. E, por fim, os acórdãos têm como publicada apenas o quê? A sua ementa. A ementa é a súmula ali do julgamento, né? É só o resuminho do julgamento. Então, veja aqui. Acórdãos, só a ementa. Sentença, só o dispositivo, ou seja, só a parte da decisão propriamente, não precisa publicar a fundamentação nem o relatório. E decisões interlocutórias e despachos, esses sim são publicados integralmente, perfeito? Publicados onde? No Diário de Justiça Eletrônico. E por que isso é feito? Isso é feito para se dar publicidade ao pronunciamento do juiz. E por que eu preciso fazer isso? Eu preciso fazer isso para que a parte seja intimada daquele pronunciamento, certo? Então, eu publico para que a parte seja intimada do pronunciamento do juiz, até porque, em primeiro lugar, a parte pode eventualmente não gostar e querer recorrer. Em segundo lugar, pode acontecer de a parte ter que praticar algum ato a partir da intimação, então eu preciso fazer essa publicação por esse motivo. Mas uma questão interessante aqui e nos casos em que a pessoa ela está cadastrada no portal do processo eletrônico para intimações eletrônicas através do portal. E aí, imagina que saiu no Diário Oficial de Justiça, certinho, ok? Mas além de ter saído no Diário Oficial de Justiça, a parte também foi intimada através do portal eletrônico. A partir de quando que começa a contar o prazo dessa parte para poder praticar o ato ou para poder recorrer daquela decisão? Essa questão de duplicidade de intimação já foi tratada pelo STJ, tá? Havendo duplicidade de intimações por publicação no Diário de Justiça Eletrônico e por portal eletrônico, prevalece a intimação pelo portal eletrônico, conforme orientação firmada pela Corte Especial. Então, se por um acaso aquela parte lá ela está cadastrada para receber as intimações através do portal eletrônico, nesse caso aí, mesmo que a decisão ela também for publicada no Diário de Justiça Eletrônico, mesmo que também for publicada nesse Diário de Justiça Eletrônico, o que vale é a intimação do portal, tá certo? Então a regra especial prevalece sobre a regra geral. Esse aqui é o entendimento do STJ. E em tempo, só para finalizar aqui a aula, veja que nesse parágrafo 3º, aqui só são mencionados despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. Aqui não foi mencionado aquela questão das decisões monocráticas feitas nos tribunais, que inclusive podem até julgar o próprio recurso, né? Nós vimos isso aí na aula passada, de forma breve, né? Eu sei que o objeto da aula de hoje, da aula passada, não é recurso em si, mas nós vimos que existem essas decisões monocráticas que o próprio relator profere lá no tribunal e que podem até mesmo julgar o recurso. Embora aqui no parágrafo 3º não tenham sido mencionadas essas decisões, elas também são publicadas naturalmente, né? Aqui vemos que não há menção a elas, então não há aqui distinção se elas são publicadas de forma integral ou só a súmula delas mesmo, só a ementa delas. Entendo eu até particularmente que, considerando que elas fazem as vezes do acórdão, né, embora proferidas ali monocraticamente, eu entendo que dá até para seguir a mesma lógica aqui dos acórdãos, só publicando o seu resumo, a sua ementa. Mas elas não são mencionadas expressamente aqui, né, eu estou passando aqui um entendimento meu. De qualquer forma, gravem que elas também são publicadas, tá bom? Essas decisões monocráticas também são publicadas, até porque elas precisam de publicidade, as partes precisam ser intimadas, enfim. Só faço essa observação porque no parágrafo 3º elas não são mencionadas, são esquecidas, mas é importante nós lembrarmos que elas também existem. É isso, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que estejam gostando do curso. Se vocês estiverem gostando, por favor, deixem o like, compartilhem,
deixem comentários nos vídeos também, nos ajude a crescer. Um abraço e até a próxima aula.